O que aconteceria se o caminho para uma audiência de divórcio virasse o instante que mudaria meu destino para sempre? Hoje eu vou contar uma história que ainda me aperta o peito quando lembro, e ao mesmo tempo me faz acreditar no poder de uma bondade sincera, daquelas pequenas, quase invisíveis, que ninguém espera e que acabam mexendo com tudo. Eu sou o Mateus. Naquela manhã, os raios de sol que entravam pelas frestas da janela da cozinha não esquentavam nada dentro de mim. A luz parecia bonita só por fora. Por dentro, eu estava frio, pesado, vazio. Meu olhar ficou preso num envelope pardo em cima da mesa de jantar. Ele tinha o brasão oficial do juizado de família. Minhas mãos tremiam quando eu puxei o envelope devagar, como se o papel tivesse peso de pedra. Meu coração batia forte, como se já soubesse o que vinha ali dentro. Fazia 3 semanas que Gabriel não voltava para casa. Meu marido, o homem que, anos atrás, jurou comigo fidelidade e parceria quando a gente ainda não tinha quase nada, tinha virado outra pessoa. Desde que a carreira dele como advogado começou a decolar e o nome dele passou a circular na cidade, Gabriel ficou frio, parou de atender ligações, inventava desculpas de que trabalhava até tarde, e o ápice foi ele sair de casa sem se despedir, como se eu fosse um móvel. Eu respirei fundo, rasguei o selo e abri a carta. Meus olhos correram as linhas no papel branco, e cada palavra parecia um golpe. Convocação para a audiência de divórcio. A data era amanhã de manhã. O ar sumiu da sala. O peito apertou de um jeito quase físico, como se alguém tivesse sentado em cima de mim. As lágrimas caíram no papel, borrando a tinta, e eu odiei a sensação de estar chorando por algo que eu não escolhi perder. Nem tive tempo de secar o rosto. O celular apitou. Mensagem recebida. O nome de Gabriel apareceu na tela, e aquilo que antes me fazia sorrir, agora me dava uma pontada no estômago. Já chegou a carta, não é? Não se esqueça de vir amanhã, Mateus. Não faça drama e não complique as coisas. Sem bom dia, sem carinho, sem respeito. Eu li aquela frase e senti como se ele estivesse falando com um desconhecido. Eu respirei tentando juntar o resto da minha coragem e digitei: Gabriel, por que tem que ser assim? A gente não pode conversar antes? Eu tenho o direito de entender o que eu fiz para você pedir divórcio assim, de repente. A resposta veio rápido, e veio mais longa, como se ele tivesse ensaiado. Conversar? Já não tem assunto que conecte a gente. Mateus, perceba. Olha para mim e olha para você. Eu sou advogado em escritório de renome. Me reúno com um cliente de alto nível, empresário executivo. E você? Você é só um dono de casa comum. Só sabe de assunto de cozinha e cama. Você não tá mais no meu nível. Te levar para evento do trabalho só me envergonha. Eu fiquei olhando a tela e senti minha garganta fechar. Não era só crueldade, era desprezo. E doeu ainda mais porque, se eu fechasse os olhos, eu conseguia ver nitidamente o começo de tudo. Eu lembrei de quando Gabriel ainda estudava direito e a gente dividia uma porção de comida, porque o dinheiro dele tinha ido todo para livros. Eu lembrei de mim costurando roupa para os vizinhos até tarde, aceitando trabalho extra, juntando moeda por moeda para pagar xerox, passagem, mensalidade. Eu lembrei do Gabriel reprovando prova, se afundando em frustração, e eu ali, segurando o mundo dele com as 2 mãos. Eu respondi chorando: Você esqueceu quem te acompanhou desde o zero. Quem costurou seu primeiro terno para a entrevista? Fui eu. Quem segurou sua mão quando você queria desistir? A resposta dele veio como tapa. Não fala do passado. Isso era obrigação de um marido apoiar o marido. E eu já te paguei, não paguei? Te dei comida e casa esse tempo todo. Estamos quites. Eu senti meu corpo inteiro esquentar de humilhação. Quitados. Como se amor fosse boleto. Como se o que eu fiz fosse só serviço. A mensagem continuava: Amanhã quero que você aceite tudo sem objeções. Quanto aos bens, esquece. Casa, carro, economias, tudo tá no meu nome. Você não teve contribuição financeira real. Eu li e parei. Parei mesmo, com a boca aberta. A entrada daquela casa modesta tinha sido suor meu. Noites e noites costurando, dedos doendo, vista cansada, para completar dinheiro quando ele ainda não era ninguém. Eu comecei a digitar: Mas Gabriel, essa casa? E o telefone tocou.
Ele estava me ligando. Atendi com a mão tremendo. Alô? Do outro lado, a voz dele era firme, intimidatória, como se ele estivesse em tribunal já. Escuta, Mateus, não tenta resistir. Eu sou advogado, conheço brecha, conheço juiz, conheço tudo. Se você tentar reivindicar qualquer coisa, eu te garanto que você não leva um centavo. Eu vou expor suas falhas diante do juiz. Vou te fazer passar vergonha a vida inteira, até ninguém mais querer ficar do seu lado. Que falhas, Gabriel. Eu te servi a vida toda. Eu nunca te traí. Eu nunca te fiz mal. Ele riu seco. Eu arrumo seus erros. Isso é minha especialidade. Eu distorço o fato, eu monto narrativa, eu faço você parecer culpado. Então, se você quer paz depois, faz o que eu digo. Amanhã, assina e sai da minha vida. Leva só suas roupas, o resto é meu. A ligação caiu. Ele nem esperou eu responder. Eu fiquei olhando o celular jogado na mesa e a casa ao redor. Parecia tudo mais silencioso do que deveria. Cada canto tinha minha marca. Parede que eu pintei, cortina que eu costurei, pano de prato que eu bordei, detalhe que eu arrumei. Eu cuidei daquele lugar como um castelo, e ele queria arrancar tudo de mim só porque achava que eu não estava no nível dele. Eu fui até o espelho do aparador e vi meu reflexo, rosto inchado, olho vermelho, uma tristeza que parecia mais velha do que eu. E me veio uma frase da minha mãe, já falecida, como se ela falasse perto do meu ouvido. Seja forte e mantenha sua dignidade. Eu enxuguei o rosto com raiva, como quem se recusa a afundar. Não, eu sussurrei. E dessa vez foi firme. Eu posso ser pobre. Eu posso não ter diploma, nem cargo, nem status. Mas eu tenho dignidade. Ele pode me divorciar, mas não vai destruir minha alma. Naquela noite, eu não dormi. Eu passei empacotando algumas roupas numa bolsa velha. Se ele queria que eu saísse sem brigar por bem material, eu sairia, mas não curvado. Eu iria ao tribunal com a cabeça erguida. Eu não tinha dinheiro para táxi. Gabriel bloqueou meu acesso à conta conjunta. O carro ele levou há uma semana. Eu vou de ônibus. Eu disse para mim mesmo. Não tem problema. Eu já tinha andado e usado o transporte público antes de Gabriel subir na vida. A diferença é que agora eu ia de ônibus para encarar um homem que conhecia as leis e usava palavras como arma. Do lado de fora, o vento da noite soprava forte como aviso de tempestade. Eu fechei os olhos e orei. Deus, me dá força. Não deixa eu desmoronar amanhã. Sem eu saber, outra coisa já estava sendo preparada para mim. Na manhã seguinte, o sol ainda nem tinha subido tanto, mas já queimava minha pele. Era o dia que eu mais temia, e ainda assim eu tive que vestir a coragem como se fosse roupa. Eu fiquei diante do espelho do quarto e ajeitei um lenço simples cor creme, já um pouco desbotado de tanto lavar. Era um presente antigo de Gabriel, de 5 anos atrás, quando ele recebeu o primeiro salário como assistente. Na época, ele me deu com olhos cheios de amor. Agora, aquele tecido era só testemunha muda da mudança dele. Eu vesti uma roupa simples e arrumada, nada de joia. A aliança eu já tinha guardado na gaveta na noite anterior. Era pesado demais carregar um símbolo de união quando o laço seria cortado à força diante da lei. Passei um pouco de pó no rosto para disfarçar o inchaço, mas as olheiras não sumiam. Saí da casa econômica que até então tinha sido meu castelo. Fechei a porta com cuidado, como se eu estivesse me despedindo. A chave daquela casa talvez logo não fosse mais minha. Era isso que a ameaça dele dizia. Leva só suas roupas, o resto é meu. Essas palavras voltaram a bater dentro de mim, e meu estômago doeu. Quando eu atravessei o portão, vi umas vizinhas perto do vendedor de verduras. Eu baixei a cabeça e tentei passar, mas eu já era assunto de rua. Olha lá o Mateus, bem arrumadinho cedo. Aonde vai? Falou uma alto o suficiente para eu ouvir. Dizem que vai para audiência de divórcio. Cochichou outra sem nem disfarçar. Pobrezinho, marido advogado de sucesso, trocando o carro toda hora, e ele indo a pé para o tribunal. Será que o Mateus fez algo errado? Gente rica procura alguém do nível. Talvez ele não se cuidou. Por isso o marido arrumou alguém mais bonito. Eu senti vontade de gritar, de dizer que eu sacrifiquei meu tempo, minha energia,
minha juventude, para apoiar a carreira de Gabriel, que eu não me cuidei porque eu guardava dinheiro para comprar sapato caro para ele não passar vergonha diante dos clientes. Mas eu engoli seco, minha garganta travou. Eu só acelerei o passo, deixando para trás aqueles olhos julgadores. O caminho até a parada era longo, quase 1 quilômetro. Eu andava pela calçada empoeirada enquanto carros particulares passavam luxuosos brilhando. Cada um parecia me lembrar do carro de Gabriel. Antes eu sentava do lado dele ouvindo as histórias de casos vencidos. Agora, eu era um pedestre no calor, com poeira grudando na pele. O suor escorreu pela têmpora, mas o pior não era o sol, era o medo. Eu imaginava a sala fria, o juiz, Gabriel de terno caro, acompanhado de colegas prontos para me esmagar com termos legais que eu nem entendia. E se eu falar errado? E se o juiz acreditar nas mentiras dele? E se eu sair daqui sem nada? Onde eu vou morar depois? Eu apertava a alça da bolsa com tanta força que meus dedos doíam. Eu me sentia pequeno, como formiga enfrentando elefante. Gabriel tinha dinheiro, posição, conhecimento. Eu tinha honestidade e o resto de fé de que Deus não dorme. Quando eu cheguei à parada, me sentei no banco de metal enferrujado. As pessoas ao redor estavam no mundo delas, celular, sono, pressa, e eu no meio me sentia sozinho. Não tinha uma mão para segurar a minha. Um sedã preto reluzente passou lentamente pela parada. Vidros escuros, mas eu reconheci a placa. Era o carro de Gabriel. Meu coração travou. O carro deslizou com arrogância, e eu fiquei ali esperando o ônibus velho que não chegava. A diferença de destino parecia escancarada na minha cara. Eu orei em silêncio. Deus, se essa separação é o melhor caminho, fortalece meu coração. Me dá ao menos uma ajuda hoje, para eu não me sentir tão sozinho. Não demorou muito, e o ônibus urbano apareceu na esquina, soltando fumaça preta. Lotado. O cobrador gritava chamando passageiros. Eu respirei fundo, levantei e subi, me preparando para uma viagem apertada. Tão apertada quanto a vida que eu estava atravessando. Lá dentro o ar era sufocante, cheiro de suor, fumaça impregnada na roupa, poeira entrando pela janela. Eu fiquei espremido entre um senhor com um saco grande e um grupo de estudantes barulhentos. Minha perna começou a doer de tanto equilibrar cada freada brusca. O motorista parecia correr atrás de meta, guiando sem cuidado. À frente, os assentos preferenciais estavam ocupados por jovens fingindo dormir, com fone no ouvido e olhos no celular. E eu vi, lá no fundo, uma grávida em pé, e um idoso se segurando no tubo de metal com força. Ninguém ligava. Quando o ônibus reduziu na parada do Mercado Novo, a porta abriu rangendo. Um idoso tentou subir com dificuldade. Cabelo branco, corpo magro, camisa xadrez desbotada, calça larga. As mãos tremiam tentando alcançar o corrimão alto. "Anda, vô!" O cobrador reclamou impaciente. "Tamo atrasado. Ninguém ajudou." O idoso colocou um pé no ônibus ofegante. E aí o motorista acelerou de repente. O corpo frágil balançou, perdeu o equilíbrio. "Cuidado!" Alguém gritou. Eu vi, e meu corpo reagiu antes da minha cabeça pensar. Eu esqueci meu próprio desespero, minha vergonha, meu divórcio. Só vi um ser humano prestes a cair. Eu abri caminho no corredor e agarrei o braço dele, no instante em que ele ia tombar para trás, em direção à porta ainda aberta. "Segura, senhor", eu falei, firmando o peso dele com tudo o que eu tinha. O idoso estava em choque, pálido. Olhou para mim com olhos ainda cheios de pânico. "Obrigado. Obrigado, meu filho", ele disse com voz rouca. Eu sorri, pequeno, sincero. "Não foi nada. Se apoia em mim." Procurei um assento. Nada. Tudo ocupado. Eu olhei para um jovem no preferencial jogando no celular indiferente. "Com licença", eu chamei, educado, mas firme. "Você pode ceder o lugar para o senhor?" Ele não consegue ficar em pé. O rapaz levantou a cara com má vontade, bufou e se levantou resmungando, indo para o fundo. "Senta aqui, senhor", eu disse, guiando o idoso com calma até o banco. Ele sentou e soltou o ar como se tivesse voltado à vida. Massageou o joelho tremendo.
Depois levantou o rosto e me olhou de um jeito que me fez perceber uma coisa. Havia dignidade ali. Não era só um velhinho. Havia algo na postura, no olhar. Muito obrigado, meu filho. Se não fosse você, eu tinha caído para fora. Ele repetiu. A gente tem que se ajudar. Eu respondi, ajeitando a bolsa no ombro. Ele reparou no meu rosto inchado, na minha roupa simples, na tristeza que eu tentava esconder. É raro encontrar jovem assim hoje, ele murmurou. Como é seu nome? Mateus, eu disse. Mateus, ele repetiu como se gravasse. Ele se apresentou. Dom Silvério. Meu filho, para onde você vai tão arrumado de ônibus? Eu hesitei. Eu não tinha costume de desabafar com estranhos, ainda mais sobre algo que me envergonhava. Fórum de família, divórcio, abandono. Parecia uma placa pendurada no meu pescoço. Tenho um assunto para resolver, eu respondi tentando sorrir. Ele assentiu como quem entende o silêncio. Seu rosto tá nublado, Mateus. Como o céu antes de chuva. Uma pessoa boa não merece carregar tanta tristeza assim. Não sei porquê, mas aquilo me desmontou. Talvez porque eu estava cansado de segurar tudo sozinho. Talvez porque eu soubesse que nunca mais veria aquele homem. Talvez porque, naquele ônibus cheio de gente indiferente, alguém finalmente tinha me visto. Eu virei o rosto para a janela para segurar as lágrimas, mas o calor voltou para os meus olhos. A conversa foi fluindo devagar, criando uma bolha de calma no meio do barulho. O rosto dele me lembrava meu pai, sereno, experiente. E eu, sem perceber, fui cedendo. Vou ao fórum de família, eu confessei baixinho. Ele ficou sério, mas sem choque. Não é para tratar casamento de outra pessoa, né? Eu balancei a cabeça. Não, é para terminar o meu. Hoje é minha primeira audiência. Houve um silêncio curto. Depois eu continuei, porque a represa já tinha rachado. Meu marido não me ama mais. Agora ele é bem-sucedido, importante. Diz que eu não sou digno de acompanhar ele, que eu trago vergonha. Eu vi a mandíbula de Dom Silvério tensionar. A mão dele apertou mais forte o bastão. Ele é um tolo, Dom Silvério disse, direto. Eu virei surpreso. Como assim? Ele me olhou com um olhar firme e tranquilizador. Tem gente nesse mundo com os olhos estragados. Se deslumbra com um caco de vidro brilhando no chão e acha que é joia. E para correr atrás do vidro, joga fora o diamante que segurou por anos. Seu marido é assim. Ele esqueceu o valor do que teve. Eu fiquei sem palavras. Eu passei semanas ouvindo que eu não valia nada, que eu era peso, que eu era baixo nível. E um homem que me conhecia há 10 minutos me chamava de diamante. Mas eu não sou diamante, senhor. Eu tentei discordar. Eu sou comum. Não tenho título, não sou rico, não sou bonito como os amigos do trabalho dele. Beleza e título passam, ele cortou. Mas um coração sincero, que ajuda um velho no ônibus, quando você mesmo está sofrendo, isso é raro. Isso é o verdadeiro diamante. Eu senti algo dentro de mim respirar. Pela primeira vez desde que a carta chegou, eu me senti humano de novo. Obrigado, senhor. O senhor é muito bom, eu disse, enxugando o rosto. Que seus filhos sempre o valorizem. O senhor é sábio. Ele sorriu de um jeito misterioso e só apertou de leve minha mão. Guarda suas lágrimas, levanta a cabeça. Você não fez nada de errado. Logo o cobrador gritou. Fórum, fórum de família. Quem vai descer se prepara. Meu coração disparou. Era o meu campo de batalha. Preciso descer aqui, senhor, eu falei já me levantando. O senhor desce onde? Deixa eu ajudar a ir para a porta para ficar mais confortável. Ele se levantou com calma, apoiando-se em mim. Eu também desço aqui, meu filho. Eu franzi a testa. Também tem assunto no fórum? Tenho algo para resolver. E quero te acompanhar. Não precisa se incomodar, senhor. O ambiente pode ser pesado. Ele me olhou com firmeza. Eu quero ver com meus próprios olhos que tipo de homem desperdiça alguém como você. E eu quero garantir que você entra lá com a cabeça erguida. Eu senti um alívio estranho. Eu estava com medo de enfrentar Gabriel sozinho.
E aquele velho, mesmo sendo um desconhecido, me dava a sensação de um pai ao meu lado. Nós descemos. Eu ajudei Dom Silvério nos degraus altos do ônibus, e ali, na calçada, diante do prédio imponente do fórum, o sol queimava, mas eu não me sentia mais sozinho. Eu respirei fundo. Vamos, Mateus, eu disse por dentro. Você não vai se curvar. E eu entrei com Dom Silvério ao meu lado, sem imaginar o que a presença dele causaria lá dentro. O tribunal de família parecia ainda mais frio por dentro. Colunas enormes, piso de cerâmica brilhando, ar-condicionado gelado e um peso no ar, como se cada parede guardasse briga, dor, arrependimento. Eu, Mateus, caminhava com o coração batendo descompassado. Ao meu lado, Dom Silvério ia devagar, mais seguro, a bengala tocando o chão num ritmo firme. A aparência dele, roupa simples, gasta, contrastava com a pompa do lugar e chamava olhares tortos. Eu percebia a curiosidade e o julgamento das pessoas, e isso me deixava desconfortável, como se eu estivesse trazendo um estranho para dentro do meu drama. Quando chegamos perto do balcão, eu parei e me virei para ele. Senhor, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se o senhor tem outro assunto, por favor, eu não quero incomodar. Minha audiência pode demorar, e esse ambiente não é bom para uma pessoa idosa. Dom Silvério sorriu com gentileza. Mateus, um velho como eu tem tempo de sobra. Em casa eu fico sozinho, e aqui dentro é fresquinho. Deixa eu sentar na sala de espera, descansar as pernas. Eu engoli seco. Mas quando meu marido chegar, ele pode falar grosso. Eu não quero que o senhor se ofenda. O sorriso dele não sumiu, mas o olhar ficou mais sério. Justamente por isso eu quero estar aqui. Eu quero ver que tipo de homem tem coragem de desperdiçar alguém tão educado e bom como você. E não se preocupe, grito de jovem não me dá infarto. A palavra e o jeito como ele falava comigo, com respeito como se eu merecesse, mexeu comigo. Era o tipo de respeito que tinha sumido da boca de Gabriel fazia tempo. Eu assenti. Tudo bem, vamos sentar ali. A gente caminhou até as cadeiras no corredor. Algumas pessoas encaravam. Teve até segurança que olhou torto para a roupa de Dom Silvério, como se ele não pertencesse ali. Mas ele andava com o queixo erguido, como se aquele prédio fosse a própria casa. Eu sentei e comecei a torcer a barra da minha roupa sem parar. Minha ansiedade procurava Gabriel, como se eu quisesse ver o inimigo logo para acabar com a espera. Dom Silvério falou baixo. Calma, meu filho. Respira fundo. Não deixa ele te ver tremendo. Se você parecer fraco, ele se sente mais vencedor. Eu obedeci. Inspirei devagar. Segurei. Soltei. O senhor já viu algo assim antes? Eu perguntei, só para desviar um pouco a cabeça do pânico. Ele olhou para frente para uma pintura da balança da justiça na parede. Eu já vi milhares de pessoas chorarem nesses corredores. Uns de dor, outros de arrependimento, outros de alívio. Divórcio dói, mas às vezes é a porta para a verdadeira felicidade. Deus quebra o coração hoje para salvar a alma amanhã. Eu senti, de novo, que ele não era uma pessoa qualquer. Aquela forma de falar era muito ordenada, pesada, como quem carrega história. Mas eu não perguntei. Naquele momento, eu só precisava que ele estivesse ali. A voz do alto-falante chamou um número que não era o meu. Mesmo assim, eu levei um susto, porque aquilo me lembrava que minha vez ia chegar. Eu olhei o relógio, quase 9. Gabriel já devia ter chegado. Foi quando eu ouvi, vindo da entrada principal, o som de sapato social batendo firme no piso. Passos seguros, arrogantes. Eu conhecia aquele som. Meu corpo tensionou. Ele tá vindo, eu sussurrei, e minha pele ficou fria. Dom Silvério virou o rosto na mesma direção. Gabriel apareceu, jovem, bonito, mas com a arrogância estampada. Terno caro, camisa branca impecável, gravata de seda. Atrás dele vinha outro homem com uma pasta grossa. Rodrigo, colega e advogado dele. Gabriel caminhava como se fosse dono do lugar, sem olhar para os lados. A soberba dele parecia ocupar o corredor inteiro. Eu tentei baixar o rosto, mas já era tarde. Ele me viu.
A boca de Gabriel fez um sorriso zombeteiro. Ele mudou o caminho e veio direto na minha direção, como quem vai começar um show. Ele nem notou Dom Silvério ao meu lado. Ou notou e não achou digno. O cheiro do perfume caro dele me enjoou. Não era mais cheiro de marido, era cheiro de estranho. Que bom, Gabriel falou alto, sarcástico para todo mundo ouvir. Finalmente você veio. Achei que ia ficar chorando no banheiro o dia inteiro com medo de me enfrentar. Eu sentia vergonha subir no rosto, mas lembrei do conselho. Eu, Mateus, endireitei as costas. Eu vim porque é uma obrigação legal, Gabriel. Respeito a convocação, ele bufou, rindo curto. Respeitar a lei. Olha só. Mateus, se enxerga. Olha essa sua aparência. Amassado, descuidado. Veio como? De mototáxi? Ou veio a pé para fazer cena e ganhar pena? Você tá com cheiro de sol e poeira. Meu rosto queimou. Eu queria desaparecer, mas não recuei. Eu vim de ônibus, Gabriel. Ele repetiu ônibus como se fosse palavra suja. Virou pro homem ao lado. Ouviu, Rodrigo? O marido de um advogado sênior de um escritório de renome vem de ônibus urbano. Que vergonha. Ainda bem que esse status acaba hoje. Imagina se meus clientes VIP soubessem que meu marido se espreme com esse povo de classe baixa. Rodrigo assentiu, rindo com desprezo. Outra classe, doutor Gabriel. O senhor tá certo. Um homem assim vira mancha na imagem do escritório. Eu senti o sangue ferver. Eles falavam de mim como se eu não fosse gente. Gabriel apontou para o Rodrigo. Mateus, esse é Rodrigo. Ele vai garantir que você saia dessa audiência sem levar nada além dessas roupas velhas. Então, meu conselho, se rende agora. Lá dentro você não vai entender nada do que ele disser. Seu cérebro de cidade pequena não acompanha. Ele estalou os dedos. Rodrigo tirou uma pasta azul grossa e jogou contra o meu peito. Eu segurei por reflexo. Assina isso agora, Gabriel ordenou frio. Declaração de renúncia total. Casa, carro, terreno, tudo no meu nome. Eu paguei. Você só viveu às custas. Assina aí. E eu te dou 5.000 como caridade. Volta pro seu bairro e monta uma barraca de comida. 5.000. Foi como se ele tivesse colocado preço nos meus anos de suor, nos meus dedos feridos de costura, nas noites em claro, no meu orgulho engolido para ele estudar. Eu olhei a pasta e tremi, de raiva, não de medo. Eu não vou assinar, Gabriel. Aquela casa a gente comprou juntos. A entrada foi com meu dinheiro. Eu tenho direito. O rosto dele ficou vermelho. As veias saltaram no pescoço. Ele não esperava que eu respondesse. Desgraçado. Ele rosnou e se aproximou, rosto colado no meu, tentando me esmagar com presença. Quer jogar duro? Acha que esse seu dinheirinho de antes significa alguma coisa? Eu paguei o resto, você é parasita, sanguessuga. A palavra ficou no ar como cuspe. Foi aí que Gabriel finalmente notou Dom Silvério, sentado tranquilo ao meu lado, observando tudo com um olhar frio. Gabriel fez um gesto com a mão, como quem espanta um cão. Sai daqui, velho. Para de ouvir assunto de gente importante. Isso é coisa de casal, não espetáculo grátis. Eu senti um impulso de proteger aquele homem que tinha me tratado com respeito. Eu dei um passo e fiquei entre Gabriel e Dom Silvério. Gabriel, não seja grosseiro com gente mais velha. Esse senhor me ajudou no ônibus. Ele tem mais educação do que você. Gabriel soltou uma risada alta. Ah, então esse é seu novo amigo? Um vagabundo do ônibus urbano. Perfeito. Você se divorcia de um advogado importante e agora se protege com um pobretão apestoso. Vocês combinam, dois miseráveis. Rodrigo riu também, ajeitando a a gravata. Chefe, nem vale a pena perder tempo com velho senil. Gabriel virou para mim de novo, olhos duros. Assina agora, ou eu expulso todas as suas vergonhas lá dentro. Eu faço você não conseguir mostrar a cara nessa cidade. Eu congelei. Lágrima desceu. O medo ainda estava ali, e Gabriel sabia onde apertar. Foi quando Dom Silvério se levantou. O movimento dele foi lento, mas a sala pareceu mudar. Aquele velho que no ônibus era paternal, agora tinha uma aura estranha de autoridade. A bengala tocou o chão, e o som pareceu ecoar mais alto. Filho Gabriel?
A voz dele saiu grave, cheia de peso. Tem certeza que quer continuar com essa soberba? No mundo do direito, a ética está acima de tudo. Fala com respeito com seu marido e com os mais velhos. Gabriel encarou, indignado, como se um ninguém não pudesse falar assim com ele. Quem você pensa que é? O que você sabe de leis? Eu sou Gabriel, advogado do maior escritório da cidade. Você é poeira no meu sapato. Some daqui, antes que eu mande segurança te arrastar. Dom Silvério suspirou, como quem vê uma criança perdida. O corredor ficou tenso. Silêncio pesado. Gabriel, cego de orgulho, apontou a caneta para o rosto dele. Eu não me importo quem você é. Abre a boca de novo e eu te processo. Isso é assunto meu com meu marido que não sabe o lugar dele. Ele voltou a mim e, de repente, agarrou meu braço com brutalidade. A dor foi real, aguda. Gabriel, você tá me machucando, eu gemi tentando soltar. Assina agora. Não espera príncipe encantado. Você não é nada sem mim. A voz que explodiu em seguida não foi a minha. Solta ele. Dom Silvério não falou como velhinho. Ele falou como ordem. Autoridade pura. Gabriel se assustou e, por reflexo, soltou meu braço. Dom Silvério deu um passo à frente. A bengala bateu no chão e ele ficou ereto, como se a idade tivesse sumido. Desde quando o escritório Mendoza e Associados contrata matador de mercado como sênior? Ele perguntou gelado. Gabriel congelou. Ele gaguejou. Co... Como o senhor sabe o nome do meu escritório? Dom Silvério ajeitou o colarinho da camisa xadrez. Penteou o cabelo branco para trás com os dedos. O rosto dele ficou totalmente exposto na luz do saguão. Mandíbula firme, nariz marcado e um sinal característico abaixo do olho esquerdo. Rodrigo empalideceu. A pasta caiu no chão com um baque. Rodrigo, o que foi? Gabriel perguntou irritado. Rodrigo tremia, olhando Dom Silvério como se tivesse visto um fantasma. Chefe, olha bem, ele sussurrou. Olha bem. Gabriel olhou de novo, e eu vi, no rosto dele, o instante exato em que o mundo caiu. A memória dele foi para uma pintura gigante no saguão do escritório, o fundador, a lenda viva do direito, o nome reverenciado em livros e aulas. E o rosto na frente dele era o mesmo. O sangue sumiu do rosto de Gabriel. As pernas dele amoleceram. Suor frio brotou na testa. Dom... Dom Silvério, ele sussurrou. Dom Silvério sorriu. Mas não era o sorriso gentil do ônibus. Era frio, como sentença. Parece que seus olhos não estão completamente cegos, Gabriel Mendoza. Eu achei que você já tivesse esquecido o rosto do fundador de onde ganha a vida. Gabriel quase caiu. Eu, Mateus, fiquei em choque. Eu ainda não entendia totalmente, mas eu entendi o suficiente. Gabriel tinha ofendido alguém grande demais. Rodrigo se curvou quase 90 graus, desesperado. Desculpe, professor. Eu não reconheci. Perdoe minha indelicadeza. Dom Silvério ignorou Rodrigo e olhou para Gabriel. Você disse que seu marido é vergonhoso porque pega ônibus? Eu também peguei ônibus hoje. Isso quer dizer que eu sou vergonhoso para você? Gabriel balançou a cabeça, engolindo o choro. Não, professor. Eu... eu não sabia. Se eu soubesse... É isso, Dom Silvério cortou. Porque você achou que eu era pobre, você achou que tinha direito de pisotear. Foi isso que eu ensinei para os advogados do meu escritório? Gabriel desabou. Ele caiu de joelhos no piso frio do saguão e agarrou as pernas de Dom Silvério, chorando como criança apanhada em mentira. Professor, por favor, não me destrua. Eu retiro a ação. Eu volto com o Mateus. Por favor, eu desviei o olhar com nojo. Ele não pedia por amor. Pedia por medo. Dom Silvério puxou o pé devagar, se soltando. Tarde demais, Gabriel. Você suplica por medo de perder o mundo, não por arrependimento de ferir seu marido. Mateus merece liberdade hoje, e merece se livrar de sanguessuga como você. Levanta. Vamos terminar isso diante do juiz como homem. Depois ele se virou para mim e estendeu a mão. Vamos, Mateus. A justiça está do seu lado. Eu peguei aquela mão com lágrimas quentes.
Eu entrei na sala de audiência com a cabeça erguida, acompanhado da lenda do direito. E atrás, Gabriel arrastava os passos, como quem caminha para o próprio enterro. A sala número 3 parecia mais fria ainda. Gabriel sentou do lado do autor com o corpo desabado, pálido, suando. Rodrigo nem ousava abrir a pasta. Do meu lado, eu estava sentado tentando manter a calma. Dom Silvério, com roupa simples, parecia um rei no banco de madeira. A postura dele fazia o lugar inteiro mudar. Os juízes entraram. O presidente, um homem severo, parou quando viu Dom Silvério. O rosto dele mudou de surpresa para respeito. Professor Silvério, ele murmurou, sem perceber que falou alto. Os outros juízes também se inclinaram levemente. Dom Silvério assentiu tranquilo. Continuem com seu dever. Considerem que eu não estou aqui. Sou só um velho acompanhando um conhecido. A frase teve o efeito contrário. O padrão de justiça ali subiu na hora. Eu senti isso no ar. O juiz bateu o martelo. Senhor demandante, Gabriel Mendoza, no processo consta que o senhor pede divórcio por incompatibilidade e pede controle total dos bens, alegando que seu marido Mateus não contribuiu economicamente. O senhor mantém a demanda? Gabriel travou. Eu vi o desespero nos olhos dele. Ele olhou de canto para Dom Silvério como quem olha para abismo. O juiz insistiu. Gabriel respirou pesado e respondeu rouco. Não, senhor juiz. Eu retiro a demanda de bens. Eu reconheço que os bens são compartilhados. E eu entrego minha parte integralmente ao Mateus como responsabilidade minha. Rodrigo quase desmaiou de alívio. Eu arregalei os olhos. Não por gratidão, por incredulidade. O juiz registrou. Então, quanto aos motivos, o senhor ainda insiste que Mateus não é digno de acompanhá-lo? Gabriel engoliu seco. Era armadilha moral. Não, senhor juiz. Eu eu fui o errado. Eu não fui capaz de ser bom marido. Eu quero o divórcio porque eu não sou digno dele. Eu senti um nó na garganta. Aquilo era a primeira vez que ele admitia alguma culpa, ainda que empurrado pelo medo. Dom Silvério ergueu a mão. Senhor juiz, posso falar como acompanhante do requerido? O juiz assentiu na hora. Dom Silvério falou sem levantar, mas a voz dele preencheu a sala. A lei existe para humanizar. Terno caro e diploma não valem nada se usados para oprimir quem te deu a vida por você. Hoje você perde seu marido, Gabriel, mas salva o resto da consciência ao dizer a verdade. Não repita isso. Seja advogado da verdade, não da ganância. Gabriel chorou baixo, ombros tremendo. O juiz então leu a sentença. Quando o martelo bateu 3 vezes decretando-lhe o divórcio, eu senti um peso sair de mim como se eu tivesse carregado pedra por anos. Eu olhei Dom Silvério. Obrigado, senhor. Eu sussurrei. O senhor não só me ajudou no ônibus, o senhor salvou minha vida. Ele sorriu e apertou de leve minha mão. Não fui eu, Mateus. Foi a sua bondade. Eu só fui instrumento. Gabriel saiu sem olhar para trás, carregando vergonha e derrota. E eu, Mateus, fiquei ali, ereto, pronto para começar um capítulo novo. A audiência da consciência tinha sido vencida pela honestidade. Quando a porta da sala se fechou atrás de mim, eu senti como se toda a amargura do passado tivesse ficado lá dentro, presa entre parede branca e bancos de madeira. No corredor, eu ainda ouvi os passos apressados de Gabriel se afastando, quase uma corrida. De manhã ele tinha chegado com a cabeça erguida e soberba no olhar. Agora sumia na esquina com os ombros caídos, fugindo da própria sombra. Rodrigo ia atrás, mas a certa distância, como se já não quisesse ser visto do mesmo lado daquele homem humilhado pelo próprio mestre. Eu, Mateus, soltei um suspiro longo. O ar fora da sala parecia mais leve. Eu conseguia respirar de novo. Eu já não era o marido do advogado bem-sucedido que não era valorizado. Eu era um homem livre, com meus direitos garantidos, com minha dignidade inteira e com a casa que eu ajudei a construir com meu suor. Já tá tranquilo, meu filho. A voz de Dom Silvério veio ao meu lado. Eu virei e vi ele sorrindo com calor. A aura de gigante que ele tinha dentro da sala tinha sumido. Ali, era de novo o velho paternal do ônibus.
muito, Senhor, eu respondi com os olhos cheios de lágrimas. Parece que tiraram uma pedra enorme das minhas costas. Eu nem sei como agradecer. Se o senhor não tivesse aqui, eu teria saído com nada além da roupa do corpo. A gente caminhou devagar em direção à saída. Ele ia lento, com a bengala, e eu acompanhei o passo, bem perto, como fiz desde o ônibus. Eu percebi que isso por si só era simbólico. Eu não estava mais me arrastando sozinho. Você não precisa me agradecer, Mateus, ele disse, olhando para o pátio ensolarado. Sua vitória não foi porque eu sou grandioso, foi pela sinceridade do seu coração. Deus dirige tudo. Ele fez você pegar o mesmo ônibus que eu, fez você me ajudar e fez eu poder retribuir. É assim que Deus abraça a gente quando a gente está no fundo. Quando chegamos ao saguão de entrada, um sedã preto elegante, muito mais luxuoso do que o de Gabriel já esperava. Um motorista de uniforme impecável desceu correndo e abriu a porta traseira. O chofer de Dom Silvério tinha vindo buscá-lo. Dom Silvério parou antes de entrar. Tirou do bolso um cartão simples, cor marfim, letras douradas em relevo. Só tinha nome e um número pessoal, sem a lista de títulos que caberia ali. Guarda isso, Mateus, ele disse, colocando o cartão na minha mão. Sua casa está segura, mas a vida continua. Se você precisar de trabalho ou ajuda legal, liga. As portas do meu escritório vão estar sempre abertas para gente honesta como você. Eu segurei o cartão com as mãos tremendo, inclinei a cabeça com respeito e beijei o dorso da mão dele, como um filho faria com um pai. Obrigado, senhor. Que o senhor tenha saúde e vida longa. Ele deu uma palmada leve no meu ombro. E mais uma coisa, não lamente essa separação. Não chora por perder aquele homem. Você não perdeu nada, Mateus. Quem perdeu foi ele, por jogar uma joia fora para correr atrás de pedra. Você recuperou sua dignidade. Volta para casa com a cabeça erguida. Arruma sua casa, cozinha o que você gosta, recomeça. Uma vida feliz. Eu assenti firme, sentindo a emoção escorrer, mas não era tristeza. Era como se eu tivesse voltado a existir. Sim, senhor, eu vou lembrar. O Dom Silvério sorriu, entrou no carro. A janela desceu e ele se despediu com um gesto simples, digno. O sedã arrancou e foi embora no trânsito da cidade. Quando ele sumiu, eu fiquei sozinho na calçada, mas não me senti sozinho. Me senti inteiro. Eu olhei a rua e vi um ônibus urbano passando de novo, soltando fumaça preta. Aquele ônibus velho, que eu tinha visto como símbolo de pobreza, tinha sido a carruagem que me levou até a justiça. Eu levantei os olhos para o céu azul, sem nuvens. O sol brilhava forte, quase deslumbrante, mas agora parecia quente de um jeito bom. Eu toquei o bolso onde guardei o cartão, senti também as chaves da casa, minhas legalmente por completo. E eu percebi. O medo tinha saído do meu corpo. A baixa autoestima também. Gabriel podia ter dinheiro, roupa cara e perfume caro. Mas eu, Mateus, tinha algo que não se compra: coragem, dignidade e consciência limpa. Eu sorri. O sorriso mais sincero que eu tinha dado no último ano. E caminhei com passo leve até a parada de ônibus, pronto para voltar para o meu castelo e começar uma nova página. A vida é cheia de surpresa. E naquele dia eu aprendi que bondade, por menor que seja, nunca é em vão. A justiça encontra caminho quando o coração não se corrompe. Moral da história: bondade e bons modos são investimento que não dá prejuízo. Nunca despreze ninguém pela aparência. Nunca tenha medo de fazer o bem, mesmo quando você mesmo está passando por dificuldade. No fim, integridade e sinceridade sempre vencem soberba e cargo alto. Deus não dorme quando conta as obras dos seus filhos. E você, o que teria feito no meu lugar? Já foi surpreendido por bondade quando menos esperava? Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e inscrevam-se no canal. Muitas mais histórias estão por vir. Este não é o fim do meu. Este é apenas o começo de algo melhor.